Opa, meu consagrado, quanto tempo? E aí? Então, gente, eu voltei. E eu tava com saudade de gravar vídeo e ocupar meus domingos e meus sábados fazendo alguma coisa. Porque às vezes eu sou meio vagabundo dos finais de semana. Enfim, eu vim aqui falar sobre alguns assuntos um pouco mais sérios. Obviamente com um toque um pouquinho mais humorístico, mas também dando aquela pincelada muito leve sobre o nosso futuro e o nosso presente aqui no nosso Brasil. Bem, como tá no título do vídeo, eu vou falar um pouco sobre o conhecimento, na verdade, o aprendizado e o aprendendo a aprender. Como o nosso estado do ensino do brasileiro tá muito em decadência. Na verdade, vão ser algumas perguntas que eu vou soltar ao longo do vídeo. Primeiramente, eu vou começar com o termo a postura autodidata e o que é realmente aprender. Bem, o que seria autodidata? O termo autodidata representa algo como ensinar a si mesmo, ou seja, ter a capacidade de aprender um assunto de forma autônoma, uma forma sua, sabendo administrar esse assunto, ligando a várias áreas desse assunto, dessa matéria, e mesclando entre outros assuntos e sabendo combinar isso com o assunto do dia a dia, podemos dizer assim. Deixando claro, autodidata é aquela pessoa que não tem escola ou não precisa de um professor, assim, em alguns casos extremos. Tem pessoas que ela frequenta a escola, mas ela não se interessa muito pelas aulas, gosta de estudar sozinho, só ela e os livros. E é disso que eu quero falar, sobre a postura autodidata, sobre o que é realmente aprender, sobre o aprendizado e a beleza do conhecimento, que acho que a gente não percebe muitas vezes quando a gente está numa escola, dentro de uma sala fechada, durante 5 horas, incansavelmente, do nosso dia. Bem, juntando e amarrando toda a postura autodidata, o que a gente pode extrair dessa postura autodidata sobre o aprendizado? O que é realmente aprender? Bem, o conceito de aprendizado seria basicamente associarmos a capacidade de alguém ou de um indivíduo adquirir algum tipo de conhecimento. Esse processo ocorre de diferentes maneiras, como observação direta, ou seja, aprendizado é aquilo que está junto com você. Um conhecimento faz parte de você. Aprendizado não é decorar uma fórmula. Aprendizado não é decorar uma informação. Aprendizado é aquilo que você pode construir durante seu crescimento. Aprendizado é tudo aquilo que você leva pra vida. Aprendizado é pra vida e não pra fazer um vestibular. Bem, dando introdução breve, eu vou comentar um pouco e dar alguns disclaimers sobre esse vídeo. Primeiramente, eu não tô atacando ninguém. É a minha opinião. Você não precisa seguir a minha opinião. É só o que eu penso sobre o ensino brasileiro e o que realmente aprender pra mim. É o que eu vou colocar aqui na mesa, falar no vídeo sobre isso. Então, por favor, sejam conscientes. Esse vídeo não é bem uma sugestão. Vai ser basicamente um dissertar de uma opinião. A interpretação é livre. E como sempre, sejam conscientes e pensem bem sobre isso. Então, entrando no conceito do vídeo, é algo pra vida. É algo que você vai querer realmente, você vai ter orgulho de ter um aprendizado, mesmo que ele seja totalmente fútil ou meio que descartável. O aprendizado está ligado a várias coisas. Isso vai te levar pra vida. Despertar um interesse por conhecimento. E todo mundo tem esse interesse por conhecimento, mas nenhum professor atiçou isso em você. Por exemplo, você provavelmente odeia matemática. Você odeia matemática não porque a matemática é algo difícil. Ela se tornou difícil para você. Não por sua culpa, e sim porque alguns professores não incentivaram, não te mostraram a beleza. Os professores não deixaram tão claro quanto é bonito ter o conhecimento e aprender sobre as coisas. Só te fizeram decorar. Bem, falando sobre essa parte de os professores não te incentivarem, você sabe quem é o Albert Einstein, né? Acho que aqui todo mundo sabe quem foi Albert Einstein. Albert Einstein foi um teórico extremamente famoso. Fez várias teorias, contribuiu maravilhosamente para o universo e o planeta Terra. E o nosso conhecimento, a maioria do nosso conhecimento pelo universo é dado pelo Einstein, pelas teorias dele, pelas ideias dele. Se não fossem as ideias do Einstein, você não poderia esquentar sua comida no micro-ondas. Agradeço também ao Einstein por vocês estarem assistindo esse vídeo. Sem as ideias de Einstein, a tela de vidro líquido não seria inventada, que é essa mesma que está no seu celular, na sua televisão, provavelmente também no seu computador. Bem, deixando um pouco essas ideias de lado, você sabe quem foi o Einstein. Enfrentou vários problemas na sua infância / adolescência na escola. E pode parecer até um pouco bizarro você pensar, ele é o Einstein, mas ninguém nasce sabendo.
O Einstein, como ele dizia, ele não tem nenhum dom. Ele só é extremamente curioso. Ele sempre foi extremamente curioso. E é isso que a gente também deve despertar na gente. Ser extremamente curioso. Querer ter sede de conhecimento. Querer realmente buscar a beleza em alguns assuntos. Por exemplo, a gente pode buscar a beleza na literatura. As letras dizem algo. As letras dizem algo pra gente. Elas expressam alguma coisa pra gente. Só que a gente não percebe isso. As letras são como códigos que a gente decifra nas literaturas, nos livros. Mas a gente não percebe isso. A gente não leva pra esse lado. A gente lê por ler. Não lê porque é algo que é bonito. A gente pode até ler pela beleza. Mas a gente não vai ler por todas as belezas do livro. Mas, também deixando esse ponto de lado, o Einstein teve muita dificuldade nessa parte de transição do ensino fundamental para o ensino médio. Ele odiava decorar as coisas, principalmente decorar a famosa tabuada. Ele não gostava de decorar, ele queria ser mais criativo. Ele queria ser mais intuitivo, desencanando de ideias muito mais precisas e tendo uma mente um pouco mais aberta para certas coisas como a matemática, a física, a trigonometria e toda essa parte de exatas, humanas. Ele era muito mais criativo, ele era muito mais inteligente que esses professores. Só que os professores não despertavam essa criatividade no Einstein. E o Einstein começou a se revoltar muito com esse método de ensino. E o que realmente revoltou o Einstein foi a parte de os professores enterrarem o conhecimento da cabeça do menino. Enterrarem o conhecimento à força e não fazendo os alunos se interessarem por isso. E acho que é algo que os professores não conseguem fazer até hoje. Vocês concordam comigo? É só minha opinião. Só minha opinião. E com isso o Einstein ficou cada vez mais revoltado, querendo gazear a aula o tempo inteiro. E ele até levou um esporro do diretor falando: você nunca vai ser nada na vida, Einstein. É até um pouco bizarro, porque a gente só vê essas coisas na história. Imagina você virar pro Einstein e falar: você nunca vai ser ninguém na vida, Einstein. E um ponto muito importante: os maiores gênios do mundo, eles odiavam decorar as coisas na escola. Então, voltando a falar um pouco sobre a história a história do Einstein na escola, ela é muito parecida com vários alunos. O Einstein, ele odiava decorar as coisas, como eu tinha falado. Então ele começou a gazear muita aula, ele começou a faltar muita aula. Porque se todo mundo tá decorando, o que eu vou fazer aqui? E aqueles alunos que tentavam dar uma resposta muito mais criativa para os professores, eles eram repreendidos. É como se os professores fossem tenentes de guerra enfiando o conhecimento na cabeça da molecada. Era isso que Einstein falava. Falando sobre a história do Einstein, eu vou fazer uma pergunta. Será que os professores estão realmente fazendo esse trabalho? Bem, saiu uma estatística, alguns dias desses, falando que 95% dos alunos brasileiros não sabem matemática básica. Eles se formam no ensino médio e não sabem matemática básica. E voltando um pouco atrás na história do Einstein, era isso que estava acontecendo também com a maioria dos alunos que estudavam com o Einstein. Só que o Einstein se saiu porque ele realmente percebeu que aquilo não era pra ele, que aquilo estava errado. E o Einstein, ele deixava bem claro que aprendizado e disciplina são coisas diferentes. O aprendizado é aquilo que você leva pra vida, e a disciplina é aquilo que você segue incansavelmente. E continuando sobre a pergunta, será que os professores estão realmente fazendo o trabalho? Voltando um pouco para a estatística, 95% dos alunos não sabem matemática básica. Isso é extremamente assustador, porque esses 95% vão ser, entre aspas, o futuro do Brasil. A gente pode pensar assim que o Brasil pode já estar numa situação muito ruim, mas olhando por essas estatísticas, o buraco é muito mais embaixo. Porque, pensa bem, 95% dos alunos não sabem matemática básica. Isso é culpa dos alunos ou dos professores? A gente pode falar que é um 50-50. Os alunos não se interessam pelo assunto
e os professores não fazem o aluno se interessar por aquele assunto. A gente nasce tendo que seguir aquela regra, decorar um tanto de informação, e é chato. E aqueles que se decoram, uma hora vão vomitar tudo na prova e tiram um 10. E você que tenta se esforçar, você acaba ficando pra trás, porque você quer ir contra o sistema. A gente já tá nessa parte hereditária de o conhecimento, o aprendizado e a disciplina são as mesmas coisas. E isso é muito antigo. E esse dogma já tá preso na sociedade por muito tempo. O Einstein faleceu em 1955, em Princeton, Nova Jersey. E levou consigo o aprendizado e a descoberta pelo conhecimento. E incentivou e serviu de exemplo para muita gente, levando junto com ele o peso da descoberta, o peso do conhecimento, o peso do aprendizado. E eu tenho certeza que tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele comentou, falou, ele realmente estava certo. O aprendizado e a disciplina não são as mesmas coisas. E falando um pouco mais na frente, estudar para as provas. Eu acho que todo mundo faz isso, e todo mundo tem um medo extremo de prova. Por que esse medo? Primeiramente, você cresceu na escola ouvindo que notas boas dizem sobre o que você é. Ou notas boas dizem que você vai ser alguém inteligente, você é um gênio, tirando 10 em alguma coisa, você é um gênio, parabéns, você estava errado. Notas boas não significam nada disso. O que significa que você é um gênio é sua capacidade de aprender e a capacidade de absorver o conhecimento. E não decorar uma fórmula, e não decorar um tanto de informações e depois vomitar isso na prova. E depois que você faz a prova, você esqueceu aquilo. Você nem sabe mais o que você falou. Você nem sabe mais o que você colocou ali na prova. Você só estudou para a prova. Você não estudou para ter aquele conhecimento com você, sabe? Você estudou e aquilo ficou lá, na prova, naquele papel. Depois do papel do final do ano você joga fora. Aquelas notas você também vai jogar fora. E aí? O que ficou com você? Mais uma pergunta. O que ficou com você? E falando mais uma reflexão aqui. Por que você tem que estudar incansavelmente hoje? Tenta ver a beleza do conhecimento. Tenta se interessar. Se interesse pelo assunto. Tenta ver, cara, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se eu aprendo isso aqui. Vamos tentar aprender isso aqui. Só por desencargo de consciência, sabe? A vida é passageira demais e o seu conhecimento fica. E é muito ruim você ir embora sem conhecimento algum, sabe? Então, cara, estude o quanto você quiser, mas estude pra aprender, estude. Desencane de decorar fórmulas, desencane de decorar informações. Tenta ver o rabo da coisa, tenta ver o início, a origem da coisa, sabe? É como se eu tivesse querendo estudar o teorema de Pitágoras e só pegado a fórmula e ter pulado 1000 anos de história. Como é que Pitágoras pensou nisso? Como é que ele fez a fórmula? Como ele criou? Qual o sentido da fórmula? Sabe? Tentem ser um pouco mais intuitivos. Perguntem. Façam perguntas. Cara, estuda pra aprender. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Foi este vídeo. Eu pincelei um pouco sobre algumas histórias. Sobre a história do Einstein, do conhecimento. E de como você pode se comportar com isso. Bem, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.